Boa tarde, então, a todos. Que a luz do nosso Mestre Jesus continue nos iluminando, permitindo que possamos compreender e aprender esses ensinamentos do Evangelho. E aí, eu vou continuar a fala da Nina, dizendo que a lei do amor e caridade é base de todo ensinamento trazido por nosso Mestre Jesus, onde nos é feito o convite a buscar um relacionamento de paz e harmonia entre todos os povos. Afinal, é através desses dois nobres sentimentos que podemos nos tornar pessoas melhores e que conseguimos avançar no nosso processo evolutivo, porque, afinal de contas, nós somos seres espirituais e estamos vivenciando na matéria essa experiência. E é claro que dispor deste sentimento nos é exigido muito exercício, pois ainda trazemos mazelas de encarnações passadas, e o egoísmo, essa erva ainda daninha, faz parte ainda do nosso dia a dia. Por isso, devemos nos desafiar sempre e objetivar ações que coloquem em prática o amor ao próximo, porque a caridade nada mais é do que o amor ao próximo. Quem quer que seja, podendo ser alguém próximo da gente, né, próximo de nós, seja no meio familiar, ou seja no trabalho, ou seja na nossa convivência social, ou então um desconhecido que cruza o nosso caminho e que talvez nunca mais o vejamos. Então, a reflexão nossa de hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo é maravilhoso, é dedicado a abordar esta importante temática através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A refletir nos permite uma análise pessoal. E aí, o mais importante, como a gente já está começando o ano, a gente pode fazer algumas trocas, a gente pode mudar alguns hábitos, umas maneiras de ser, né? E aí a gente vai mudando umas atitudes nossa. Então, tirando aquela coisa do automático, pensando antes, refletindo antes, para que a gente possa tomar novas atitudes, diferentes, para que o nosso ano realmente seja diferente, né? Então, nós vamos nos concentrar nos primeiros itens deste capítulo, que é o maior mandamento e dai a César o que é de César. Vamos entender o que nos traz esse evangelho. Sendo o amor o sentimento elevado, é a afeição que temos pelas pessoas, atraindo um ser para outro, unindo-os no mesmo sentimento. A caridade, a humildade, a paciência. Muitas vezes a gente fala, perdi a paciência. Será que perdemos? Não, a gente ainda não agregou essa virtude em nós, né? O devotamento, a abnegação, a resignação. Ai, que difícil, né? E os sacrifícios são todas virtudes filhas do amor. Então, essas são as filhas do amor aonde a gente deve cultivar em nós. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente começa a amar a nós mesmos, a gente vai olhar o outro e vai fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então, é bem simples, né, gente? A palavra, a forma de dizer, sim, mas vamos colocar em prática? Aí a gente encontra um monte de dificuldades. Mas, como a gente está começando o ano e a gente já se dispôs a mudar, vamos lá
praticar esses hábitos, né? Então, ele diz também que nós devemos fazer pelos outros aquilo que gostaríamos, né, que fizesse por nós. Essa é a expressão plena da caridade, porque ela resume todos os deveres nossos, conosco, com o outro e para com Deus. Então, essa é a lei máxima, a lei do amor, da justiça e da caridade. Portanto, então, tudo que se faz contra o próximo, nós estaríamos fazendo contra Deus, que é nosso Pai, e somos todos irmãos, né? Então, Deus é amor, é um Pai bondoso, misericordioso, justo. Às vezes a gente briga com ele, né? Como a gente briga com os nossos pais da terra aqui, né? Quando a gente era criança, que a gente queria um brinquedo ou que a gente queria alguma coisa, a gente batia o pé e eu quero agora, agora, agora. Então, Deus nos trata dessa forma, nos olha como essa criança ainda, precisando ser olhada com amor, com carinho, e Ele nos dá aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, é esse Pai amoroso, misericordioso, Ele perdoa os nossos erros através das infinitas oportunidades de regeneração que nos oferece a cada reencarnação. Olha que maravilha! Então, se nós somos esses espíritos eternos, então nós temos uma infinidade de possibilidades para que a gente possa melhorar. E para que a gente possa melhorar, ele nos dá a oportunidade da reencarnação. E como nós somos estudiosos, nessa vida que nós chamamos de escola, a gente vai ser aplicado e esse ano a gente vai mudar alguns hábitos nossos para que a gente possa melhorar mais ainda. Então, Deus, ele trabalha sem descanso pela nossa felicidade e recompensa todas as nossas boas ações. A gente que muitas vezes não percebe, mas a gente só de acordar no dia seguinte, de ter uma possibilidade, já é uma recompensa. Um novo ano, que nem é esse que a gente está começando hoje, a primeira palestra, nossa primeira reunião, a primeira maneira de refletir, vamos refletir, porque nós temos aí um ano inteiro, um livro inteiro para que a gente possa escrever a nossa história. Então, no Evangelho, nós encontramos o testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus. Cristo é o Messias divino, pois trazia em si o reflexo mais poderoso do amor de Deus. Por quê, gente? Porque ele fez toda a caminhada como nós estamos fazendo. E ele chegou a esse entendimento. Por isso que muitas vezes a gente vê ali, ó, a fala dele, eu e o Pai somos um, porque ele já tem esse entendimento, e muitas vezes a gente vê aquele Pai tão distante, sendo que esse Pai está aqui conosco. Então, os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana, da nossa raça, né? E a felicidade durante a vida ainda terrestre, aqui, através do amor, o ser humano evolui. O amor proporciona o bem-estar, a paz e o desejo de viver. Os mais rebeldes, viciosos e egoístas irão melhorar um dia, porque são os nossos irmãos que ainda não tiveram, não têm o contato ainda com esse amor, com esse bem, mas ele vai chegar lá, esse momento, com certeza. Então, vamos relembrar que Jesus nos recomendou, agora sim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que é lícito e necessário. Portanto, nós doemos a César, aí a gente vai entender como personificação das exigências passageiras do nosso mundo. O respeito,
e a colaboração digna a que estamos debitados pela própria natureza, mas sob qualquer roupagem exterior com que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção desse reino de Deus em nós. Então, para que a gente possa compreender essa passagem, para que a gente possa entender, vamos relembrar essa passagem pensando lá, né, por Kardec, no Novo Testamento, que está lá em Mateus, no capítulo 22. Dizia o seguinte: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo. Então, ele chegou até Jesus para tentar descobrir mais sobre o que ele falava, sobre o que Jesus falava. Então, mandaram, né, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: mestre, sabemos que és e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas, porque nós, né, homens, não considera as pessoas. Diz-nos, pois, qual a sua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Olha a pergunta capciosa que eles fizeram, né? Então, Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. Ele pediu a moeda. E, tendo-lhes apresentado a moeda, perguntou Jesus a eles: de quem é essa imagem e a inscrição? Aí todos responderam, todos já sabiam, né? De César. Todos responderam. Então, observando-lhes Jesus, o que ele fala? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixaram e retiraram-se. Em que pese essa passagem tratar de uma questão aparentemente financeira, ela foi sabiamente inserida por Kardec no Evangelho, no capítulo 11, que se trata amar ao próximo como a si mesmo. Então, reflitamos por um instante sobre a passagem, analisando primeiro a postura dos fariseus, incomodados com a verdade que Jesus ensinava e que os incitava à mudança íntima, buscaram comprometê-lo, colocando numa situação delicada, pois se Jesus dissesse para não pagar o tributo a César, seria preso pelos herodianos presentes, e se dissesse para que pagasse o tributo, aguçaria a ira dos judeus. Olha só como que é o pensamento, né? Então buscavam, portanto, no meio escuso, com falsa consideração, condenar Jesus para resolver os problemas internos. Então, nesse momento, só pensavam em si, não importando o que aconteceria com Jesus, desde que se livrasse, né, se visse livre daquele incômodo interno que lhes projetavam no Mestre Jesus. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas pessoas, ou por inveja, ou por orgulho, ou por egoísmo, ao se depararem com alguém que os incomoda pela sua superioridade, essa superioridade é aquela que eles veem, busca colocar esse alguém em situação embaraçosa e até mesmo a denegrir, instituindo aquela palavrinha que a gente fala, ó, ele serviu de bode expiatório. Olha só, né? Então é isso que acontece nas mais diversas situações do relacionamento. Se nós estamos neste mundo de provas e expiações, a gente tem aí momentos em que a gente precisa refletir antes de tomar uma atitude. Então a reflexão é válida, pois não raro podemos estar envolvidos numa situação dessa, ora como vítimas, ou ora como algozes desse processo infeliz. E aí a gente vai concluir essa reflexão de hoje, eu
peguei o livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, capítulo 25, onde ele fala: amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Que possamos, então, ter um novo ano repleto de saúde, de coragem, de forças para enfrentarmos a nós mesmos. Que Jesus abençoe.